Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos feito esse convite. Jesus nos nossos lares. E é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, compartilhando desse momento de reflexão. Nós vamos abrir uma página de preparação para o Evangelho e hoje nós escolhemos o livro Deus Conosco, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Não é o nosso Augusto, filho do nosso querido amigo Pedro, mas é um espírito de muita luz e aproveitamos para mandar um abraço para o Pedro, para o Augusto, para a Carolina. Mas vamos abrir aqui uma página. Nós abrimos aqui na página que tem o título Resposta de Deus. E Augusto vem fazendo vários questionamentos. Dificuldades te afligem? Pensa no bem. Obstáculos no caminho? Não desista do bem. Incompreensões te cercam? Insiste no bem. O mundo nem sempre responderá conforme tuas expectativas imediatistas. Mesmo assim, age no bem, mantendo a consciência tranquila. Recolherás por dentro a resposta de Deus. É uma mensagem curta, mas muito profunda. Por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos passando dificuldades, queremos desistir de tudo, não olhamos à nossa volta as dores, as aflições. Não, todos nós as temos, já que estamos num planeta em evolução, um planeta de provas, um planeta de expiações. Mas ele fala, dificuldades, pensa no bem. Obstáculos, não desista do bem. Incompreensões, insiste no bem. No final de tudo, ele diz, recolherás por dentro a resposta de Deus. É uma mensagem muito linda. E nós vamos agora agradecendo aos amigos espirituais que vêm compartilhar conosco, aos nossos protetores, anjos guardiães, e convidando Jesus para essa manhã de aprendizado, quando refletimos no seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, como de hábito, nós abrimos aqui uma página ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que este é uma opção, não uma possibilidade. Aqueles que quiserem podem fazê-lo na sequência, lendo no domingo uma parte, já não esquecendo que aqueles que vão começar agora, se pretendem fazer desta forma, optem inclusive pelo prefácio. E daí depois, a cada semana, vai avançando na leitura total. Eu garanto a vocês que daqui a uns 5 anos vocês terão terminado de ler tudo. Ler, estudar, meditar e também experienciar. Porque o Evangelho é uma mensagem de ação e não de inação. Então, assim nós temos para hoje, no capítulo 12, com o título Amai os vossos inimigos, o item 11. Esse item 11 é de uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, datando de Marmande,
1861. Todos já se localizaram? O duelo. Assim inicia o benfeitor Adolfo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Leila, suas considerações. Lembrando sempre que a minha tradução aqui, como eu estou usando um outro livro, o sentido é o mesmo, mas as palavras são outras. Mas antes da gente refletir, aproveitar mandando um abraço para a Regina Carose também, para a Dona Adélia, para o José Roberto, para a Denise, que tem umas mãos abençoadas, faz uns bolos deliciosos, para Maria Dolores, para Iris Simões. É uma alegria estarmos todos aqui nessa manhã criando essa grande rede do bem, de esperança, porque quando fazemos o Evangelho no lar, não é somente o nosso lar que é abençoado, protegido, mas essa luz, ela vai se expandindo e ela vai envolvendo todos a nossa volta, envolvendo os nossos vizinhos, envolvendo o nosso bairro. Isso é muito importante. Mandando também um abraço para o Arnaldo, para a Niva, acho que já tinha dito, Daniele, que bom, Daniele, Ladináurea, Janete, Márcia. Ô, Marcinha, que bom, Marcinha, você de volta, que coisa boa. Um abraço para o Arnaldo também, e é muito bom. Mas vamos refletir aqui na mensagem do bispo Adolfo, porque naquela época, temos que lembrar, 1861, o duelo ainda existia no mundo. O duelo, ele foi totalmente abolido já no século XX. Meados do século XX ainda existiam duelos em algumas partes do mundo. E o bispo, ele vem dizendo o que? O nosso benfeitor nessa mensagem. Porque muitos homens, principalmente aqueles homens mais poderosos, da nobreza, homens cultos, mas eles tinham aquela coisa de que tinham que lavar a honra porque foram ofendidos, foram injuriados, e eles marcavam um determinado horário, um determinado dia para duelarem, e um dos dois sairia morto. Logicamente que eles já sabiam de antemão que ou ele ia morrer ou ele ia matar. De qualquer forma, o suicídio praticamente, porque ele estava se colocando ali por vontade própria para morrer, sabemos que é um sofrimento muito grande. Aquele que tira a própria vida, ele padece muito no mundo espiritual. E se ele tirar a vida de outro, ele também vai aumentar muito os seus comprometimentos. Porque se já estamos aqui é porque já temos compromissos a resolver. Já somos considerados aqueles maus alunos na escola, aquele aluno repetente, aquele aluno que não acompanha as orientações do professor, senão já estaríamos num planeta mais evoluído. Então, o bispo vem dizendo que só é verdadeiramente grande
aquele que, considerando a vida como a viagem, que o deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho. O que ele está dizendo? Grande, no sentido moral, no sentido espiritual. Só vai ser verdadeiramente grande aquele que não vai se ofender com pequenas dificuldades que aconteçam. As asperezas seriam aqui, como o aluno mesmo na escola, o Augusto e a Carolina, que são jovenzinhos, aquele colega que pode praticar um ato irreverente, que nos aborrece, bullying, hoje acontece muito nos colégios, mas aquele colega que sofre o bullying, que sofre aquela brincadeira sem graça, uma brincadeira que não acrescenta nada, logicamente que ele vai se sentir incomodado. Mas não é motivo para ele querer agora ir, com toda a violência, agredir aquele colega de classe. A mesma coisa o bispo diz aqui. Só é verdadeiramente grande aquele que faz pouco caso das asperezas. Deixa para lá, não vá se incomodar com isso. Dependendo, logicamente, da situação, temos as leis humanas. Temos a lei para que a gente busque o nosso reparo, dependendo do que seja, da mesma forma que o aluno na escola, ele vai buscar quem? O professor, o coordenador, a diretoria, os pais vão juntos. Olha, aqui está acontecendo tal situação. Precisa fazer uma reunião, chegar a uma situação de normalidade, mas não o próprio aluno querer tomar a vingança, tomar, entre aspas, praticar o duelo contra aquele que foi o seu ofensor. Seria mais ou menos isso que a gente poderia comentar até agora. Pois bem, então, saindo um pouco da temporalidade, que a Leila se referiu à época em que trouxe a lume Kardec, né, a codificação, então, e a mensagem do benfeitor, ela é apropriada àquela época, mas se nós atualizarmos esse discurso, nós veremos que hoje ainda existem muitos duelos verbais, e que é coisa pior, às vezes achincalhar a honra, difamar, enfim, atingir em sua honorabilidade uma pessoa casta, uma pessoa proba, honesta, é realmente uma agressão. Mas, se nem o próprio Cristo revidou aos seus agressores, onde fica o nosso título de cristãos quando desconhecemos o exemplo do Mestre? Recordemos o próprio codificador. Ele jamais, embora agredido e de formas diferentes, soezes, ele jamais saiu para se defender a si próprio. Entretanto, quando os fundamentos e os princípios da doutrina espírita que ele teve a missão e a responsabilidade de trazer-nos eram, sim, agredidas, ele ia à liça, aí ele assumia a tribuna. Muito bem. Então, com essas considerações, vamos para o segundo parágrafo. Aproveitando, abrindo aqui rapidinho um parênteses, até pelo que o Roberto colocou, porque na atualidade se utiliza muito dessas ferramentas sociais e quando você joga aquilo, antigamente se dizia assim, jogou ao vento, mas agora você postar algo numa rede social, aquilo percorre o mundo em questão de minutos. E, às vezes, calúnias, difamações, injúrias, não é mais aquele duelo físico, mas é aquela agressividade que muitas das vezes, agora eles chamam até das fake news. Mas vamos aproveitar, antes do Roberto continuar, mandando um abraço também para Salete. Vou voltar aqui um pouquinho, porque pulou, tem mais gente aqui em cima. Um abraço, só mais um pouquinho, por favor, mais um pouquinho. Isso. Para Eudócia, Celina de Guarulhos. Seja bem-vinda, Celina, ao nosso Evangelho no Lar. Sueli, Dorival, Dorival é de Barra Velha, Santa Catarina, olha que coisa linda. Salete,
O Arnaldo aqui falando, obrigado por este trabalho. O Arnaldo, é uma alegria muito grande estarmos sempre juntos. Um abraço também para a Janete. E vamos então, Roberto vai continuar mais um pouquinho, aqui na reflexão. Quem está chegando agora, nós estamos vendo o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, o item 11, que vem falando sobre o duelo. Quem tiver aí seu Evangelho, capítulo 12, item 11. E prosseguindo, Adolfo, ele diz ainda: há crime no homicídio em duelo. Ponto pacífico. Então não é salvar a honra, é cometer um crime. Porque muitas vezes lançará a orfandade e a viuvez outros entes queridos, sem contar que só a Deus cabe o direito de tirar a vida, já que somente Ele nula dá. A vossa própria legislação reconhece, continua ele, ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Então, é uma determinação divina. Contra o determinismo divino, nada podemos. Se somos inteligentes e nos proclamamos tais, então vamos seguir esse código divino. A gente pode ir comentando aos pouquinhos, que esse parágrafo é longo, inclusive lembrando, né, os 10 mandamentos, a lei que Moisés traz, a primeira orientação logo é o quê? Não matarás. Nós não temos o direito de matar. E é o que o bispo aqui vem dizendo. A própria lei humana já previa naquele tempo que era crime. A legislação já previa que era crime o duelo. E a gente que tem um pouquinho mais de experiência de vida, via muito naqueles filmes dos faroestes americanos, porque foi também mais ou menos nesse período que eles retratam aqueles filmes, no século XIX, e aqueles homens ali, naqueles filmes de faroeste, tinha aquela coisa também do duelo. Eles iam por qualquer ofensa, ainda tinha aquela coisa também de pegar uma luva, tacava-se no rosto do outro, e então era, tacou a luva no rosto do outro, é o chamado para o duelo. Marcava dia, horário, as testemunhas, e ali eles iam duelar. Mas a própria lei, ela já previa que isso era um crime, e ele diz, é um crime aos olhos de Deus, porque somente Deus é que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Mas você pode continuar, Roberto, se quiser comentar mais alguma coisa. Então, neste ponto, tudo bem. Continuando, diz ainda, nisso, ou seja, nisso em quê? A linha de conduta que Deus estabeleceu. Mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. E que, claro, quando nós somos os próprios juízes, o julgamento não será jamais honesto. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Esse é o princípio da equidade que rege as relações entre aqueles que somos todos filhos de Deus. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. E aqui a gente lembra... Clemência, uma moeda tão rara, né, nos dias que correm. A gente lembra aqui o quê? 2 passagens do Evangelho. Uma é a oração dominical e outra é o questionamento de Pedro junto a Jesus. Gostaria de comentar algum dos dois, Roberto? Você comenta um e eu posso comentar o outro. Um seria da oração dominical, quando fala do perdão, e o Pedro também questiona Jesus sobre Então, mas isso. aí do perdão que seremos perdoados conforme nos perdoados, já que na própria prece dominical, como você lembrou, disse, perdoai-nos, Senhor, como perdoamos
aos nossos devedores, ou a quem nos tenha ofendido. Quem tem um ofensor é um devedor, né? E Jesus, ele faz, né, nessa prece essa colocação, né? Senhor, me perdoe, mas para isso também eu preciso saber perdoar. Como que eu posso querer que Deus me perdoe se eu não perdoe? E Pedro também questiona o mestre. Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Porque entre os judeus, o número 7 é um número que tem uma importância muito grande. E então ele questiona até 7 vezes, que seria de acordo com a tradição, mas Jesus responde o quê? Não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. Mas não é para sair contando 1, 2, 3, não. O que Jesus quis dizer com isso? É para perdoar sempre, mas é muito difícil. Muitas pessoas não conseguem perdoar. Falam, eu não consigo, mas precisamos fazer esse trabalho e percebermos que o outro que nos ofendeu, muitas das vezes, dependendo da situação, está passando por dificuldades muito grandes. Pode ser uma pessoa que tenha problemas de saúde mental, pode ser uma pessoa que esteja passando por problemas de saúde física, problemas de relacionamento, de solidão, de abandono, de um desemprego. A pessoa está com a cabeça tão atormentada que ela quer ofender a todos que ali se colocam na sua frente. Nós lembramos até o caso, que é esse o Roberto lembrado que eu estou falando, aquele caso do Divaldo, do homem que vem e pisa o pé dele no ônibus. Gostaria de contar aquele caso e, posteriormente, o que acontece, o que aquele homem diz? Realmente eu me recordo vagamente, mas lembro que aquela pessoa que, na verdade, ela estava provocando aos outros, encontrou o Divaldo pela frente, graças a Deus, né? Porque se fosse, poderia ter sido pior. E mais tarde ele diria, porque estava muito amargurado, triste com a vida, era uma situação íntima, uma situação conjugal. Então, na verdade, ele estava procurando vamos abrir bem o verbo, né, confusão, para ver de duas uma. Ou ele iria para a prisão, porque ele estava ao extremo de cometer um desatino, ou então ele iria para o cemitério. De uma forma ou de outra, ele ficaria livre das agruras domésticas. Então, nesse mecanismo de fuga, e é uma busca psicológica por algo que não vai solucionar, mas, pelo contrário, complicará muito a situação, inclusive perante as leis, não só dos homens, mas também perante as leis divinas. É verdade. Mas e uma vez que nós estendamos mãos socorristas nesses momentos, não reagindo à agressão, nós estaremos colaborando para que a nossa tão sonhada paz no mundo, afinal, se estabeleça. Mas aí adiante, o benfeitor ele diz assim: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. E fechando, então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. É lindo nesse final, porque ele diz que a única rivalidade vai ser a rivalidade do bem. Quem pratica mais o bem, muito lindo. Mas nós temos a convicção, a certeza e também a esperança de o nosso planeta um dia estar nesse patamar, da mesma forma que de 1861, que ainda existiu o duelo físico, ele já foi abolido.
as guerras, as violências, as situações que acontecem ainda na atualidade serão uma lembrança, da mesma forma que o bispo diz que isso será apenas uma lembrança nos livros de história, quando nós lemos a história na escola, quando aprendemos o que acontecia na Grécia, na antiga Roma, e são lembranças. Também temos essa esperança de que não vai demorar tanto para que a gente possa ter essa alegria de ter isso somente como uma lembrança, da mesma forma que a gente agora, refletindo sobre essa mensagem, é apenas uma lembrança, teremos assim também lembranças de que um dia a Terra passou por essas situações, mas que já não existe mais. Então isso é muito bom. Uma querida amiga aqui está dizendo que é muito difícil, mas é um exercício, a gente tem que aprender a perdoar. O que é que o Kardec ensina? O primeiro passo para nós que temos dificuldades de perdoar é, não, logicamente, que a gente não vai ter aquele mesmo amor, aquela mesma compreensão com aquele que nos criou alguma situação difícil. Mas é já o primeiro passo. É já não ter ódio, não ter desejo de vingança, não ficar feliz quando toma conhecimento de que alguma coisa de ruim aconteceu com aquela pessoa. Já é o primeiro caminho, porque o perdão, ele é libertador. O perdão, em primeiro lugar, ele vai beneficiar a própria pessoa que foi ofendida. Vai evitar que a pessoa adoeça, que a pessoa tenha uma doença, às vezes, incurável, desenvolver enfermidades físicas ou enfermidades da mente, ou enfermidades obsessivas. Para o nosso bem-estar, sendo nós inteligentes, o que nós precisamos fazer? É exercitar, fazer esse esforço para não trazer isso no nosso coração, porque vai ser, em primeiro lugar, para o nosso próprio benefício. Nós vamos passar agora para a nossa... Só um instante, Leila. Sim. Qual comentário? Quem fez o comentário? Vamos passar agora para a nossa... Eu só queria fazer um esclarecimento, mas... Então, só comentar isso, que é difícil, que eu não consigo perdoar. Assim, bom, eu não consigo perdoar. O exercício começa conosco mesmo, nas pequenas coisas. Me desculpe, né? Aí vem nos processos que nós carregamos de longa data, já os nossos avatares, em que nós estamos frequentemente ao lado das pessoas, aquela com quem nós ainda temos algo a acertar. Muitas vezes, se nós formos buscar a raiz desses relacionamentos, foram relacionamentos infelizes, em que houve muita mágoa, houve muito ódio, né? E hoje estamos ao lado destas pessoas. É uma oportunidade que Deus nos concede, por acréscimo de misericórdia, para que nós possamos, exercitando, nos liberarmos deste que nos incomoda, porque enquanto nós estamos ao lado dele, somos incomodados. Mas se, entre aspas, não fizermos o dever de casa, na próxima reencarnação ainda estaremos juntos. Então, se queremos nos desvencilhar de uma companhia, alguém, um ente familiar, mesmo que nos imponha muitos sacrifícios, resignemo-nos à vontade soberana de Deus, praticando na medida do necessário, e nós podemos quando queremos, é o exercício do perdão, perdão incondicional. Vamos, quem desejar, colocar o seu copinho de água, a sua garrafa de água, e nós vamos agora encerrar com a nossa vibração. Senhor Jesus, benfeitores amados, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, nós pedimos, permita com que Teus emissários do bem possam agora estar a postos, juntando-se a nós, para que possamos criar uma grande corrente de amor,
de paz, de fraternidade, de esperança. Ó Senhor, sabemos que o nosso planeta passa por momentos tão tumultuados, tão tormentosos, ainda em função das nossas imperfeições. Através dos nossos pensamentos e sentimentos, nós plasmamos uma psicosfera densa, aonde a maldade, a intolerância, a inveja, o ciúme, a maledicência, o egoísmo, o orgulho se fazem presentes. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que possamos aprender a amar, para que possamos aprender a perdoar, para que possamos deixar para trás o homem velho. Despirmos-nos de todos esses pensamentos equivocados e sentimentos e renovarmos-nos, purificarmos-nos através da luz do Teu Evangelho. E dessa forma convidamos a todos agora a visualizarmos o nosso planeta resplandecente. Vamos visualizar todo o nosso planeta irradiando luz, aonde todos os povos se confraternizam, aonde a paz se faz presente em todos os recantos do nosso globo. Vamos visualizando o nosso planeta, com os pássaros cantando, borboletas junto àqueles campos floridos, e nós vamos sentindo neste momento o perfume suave das flores, espalhando-se, envolvendo toda a psicosfera. E essa energia densa vai agora se purificando, vai se transformando numa luz. Uma luz de cura, uma luz de esperança, uma luz de paz, uma luz de amor. E unidos a esses emissários do bem, nós vamos vibrando pelo bem-estar de todos os nossos irmãos que fazem parte dessa grande família humana. E esses emissários do bem vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas também esses irmãos, em nome do Cristo, vão curando as almas enfermas, porque quando o espírito se cura, o corpo não mais adoece. Vamos vibrando muito amor, muita paz, e vamos convidando esses emissários do bem para os nossos lares, para envolver o nosso lar, os nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, envolvendo aquele companheiro mais intolerante, mais difícil, que ainda não conhece a mensagem do Cristo, que ainda não conhece o Evangelho de Deus. E esses trabalhadores do bem, acompanhando os nossos pensamentos, vão oferecendo o melhor a cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós daremos 1 minuto para essa conexão com esses emissários.
agradecendo tudo que foi oferecido aos nossos entes queridos e deixando aos cuidados dos benfeitores a continuidade desse trabalho. Vamos agora, com outras equipes espirituais, vibrarmos pela magnetização das águas, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos aparelhos respiradores nos hospitais, magnetizando as medicações, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós pedimos também a esses emissários do bem, por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana, que esses irmãos possam ser atendidos, assistidos em suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, obsessivas, que eles possam ser acolhidos por esses trabalhadores do bem. E nós convidamos agora a todos para que de forma individual possamos abrir os nossos corações para receber o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores que encontram-se em nossos lares. E daremos 1 minuto para que cada um faça seus agradecimentos, os seus pedidos, sintam essa presença espiritual, essa chuva de bênçãos que agora vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, penetrando através do centro coronário, envolvendo todos os centros vitais, até o centro plantar. Essa energia se expande, cada célula orgânica vai sendo agora trabalhada, potencializando, curando, renovando. E essa energia se expande mais ainda, além do corpo físico, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos espirituais, por tudo que agora nos foi oferecido. E nós agradecemos a Jesus, a Deus, nosso Pai, e pedimos pela semana que se inicia, por uma semana de bênçãos, por uma semana de alegria, e que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz. E vamos agora, cada um de nós, suavemente abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares,
e com muita gratidão, com muita alegria, aproveitando para mandar um abraço também para Josi Clara, que está aqui conosco. Muito bom, queridos amigos, é uma alegria sempre sentirmos essa vibração tão intensa quando nos unimos com o mesmo propósito. Esse propósito de curar primeiro as nossas almas, mas também curarmos a toda a humanidade. Então, que possamos ter um domingo abençoado. Amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho, um convidado super especial que já confirmou a sua presença. E amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos a nossa palestra. Ao final, o passe, a magnetização das águas, das medicações. Então, um dia abençoado para todos vocês e até amanhã. Então, até amanhã, mais uma vez, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês. E como lembrei logo do início, aí nem todos estavam ainda conectados a nós, só para recordar que é uma manhã de domingo e alguns minutos, não chega uma hora, né? Em que nós abrimos as portas dos nossos lares para sermos agraciados pela mensagem do Cristo. Então, um bom domingo a todos, paz e saúde junto aos seus entes queridos, aqueles que enriquecem a sua existência, né? Fazendo parte do seu patrimônio afetivo, e com o compromisso de estarmos de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá.